Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. E é com muito prazer que recebo todos vocês aqui para conversarmos um pouco sobre o uso do substantivo dentro do contexto e dentro dos textos, para que você consiga perceber a visão de mundo do autor. As palavras da nossa língua, elas traduzem fatos, versões e, com certeza, há pesos e medidas quando colocamos certos vocábulos dentro dos textos. E participe, fique conosco até o final e não se esqueça, deixe aqui o seu comentário, o seu like, faça a sua inscrição no canal para que possamos engajar e atingir um grande número de pessoas. Muito obrigado por você já estar conosco em nossa comunidade. E não se esqueça de participar sempre. Agradeço muito os comentários e os pedidos que vocês têm feito. Um grande abraço a todos vocês. E vamos à nossa aula de hoje para podermos discutir esse tópico. Eu encontro com vocês em nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. E o tópico escolhido foi o substantivo, mas o substantivo e o seu funcionamento dentro do texto. Como você já deve saber, nós usamos muito o substantivo, que é uma palavra nuclear. Nuclear do quê? Do sintagma nominal, do sintagma, aquela frase, aquele grupo de palavras que possui seu sentido autônomo. Hoje nós vamos trabalhar com um pouquinho de especificidades do substantivo e gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Na tela você já encontra uma proposta que eu trouxe para você. Nós vamos falar sobre o funcionamento do substantivo dentro dos textos. Pelo que você consegue ler comigo, você percebeu? Existe uma proposta de uso do substantivo que se chama hiperônimo e também hipônimo. O que é isso e como isso funciona? Quando escrevemos algum texto, a fim de evitar repetição de palavras, uma operação que garante a retomada de termos em textos é o emprego de um substantivo de significado mais amplo. Perceba o nome, mais amplo, chamado de hiperônimo, para fazer menção a um outro substantivo de sentido restrito, que nós dizemos o hipônimo e vice-versa. Quer dizer, usamos sem nos dar conta, mas vamos novamente, você escutou bem, um hiperônimo é uma palavra de sentido mais genérico, por exemplo, a palavra planta. E o hipônimo é a palavra específica e não a genérica. Por exemplo, a palmeira, trevos, a baunilha, que são plantas. Você percebeu? Para usarmos dentro do texto, isso é muito importante sabermos como nós vamos trabalhar. Você ficou agora consciente de que hiperônimo e hipônimo são recursos que nós usamos do substantivo para podermos melhorar a nossa escrita. Sabendo disso, agora preste atenção. Você vai receber aqui um texto e nós vamos ler sem compromisso. Perceba que dentro do contexto nós precisamos nos lembrar que existe o sistema de coesão e a orientação argumentativa, também muito importantes para nós aqui entendermos como vai funcionar a nossa aula. Agora preste bastante atenção no seguinte: a AIDS, um substantivo hipônimo, ela é tratada pelo Estado brasileiro como um problema de saúde pública. Tanto que a doença, substantivo hiperônimo agora, tem sido alvo de políticas públicas e investimentos governamentais há décadas. Antes de fazermos a questão que eu gostaria de fazer para você, eu queria chamar a sua atenção. Você percebeu que nós começamos com a palavra AIDS no meio do texto para evitarmos a problemática da repetição e gerarmos uma orientação argumentativa que seria conduzir o leitor via palavras, e o substantivo faz isso muito bem. Aqui você recebeu a palavra doença.
Você agora está ciente de que, quando vamos escrever, precisamos saber sobre esses mecanismos. Mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: você concorda que AIDS é um substantivo hipônimo e doença é um substantivo hiperônimo? Você acha que isso está correto ou seria o contrário? Você vai dizer para mim que isso está corretíssimo. É isso mesmo. Agora você conseguiu entender o porquê de saber o que é um hipônimo e o que é um hiperônimo. Justamente para que a sua redação fique cada vez mais bonita, fique cada vez mais com sinônimos, digamos assim. Uma redação variada e não uma redação com palavras repetidas. Isso é muito importante para aprendermos a escrever melhor. A gramática nos ajuda com isso. Agora, uma outra proposta que eu gostaria de te mostrar. É também muito comum usarmos substantivos para designar, resumidamente, significados contidos num trecho anterior do texto, digamos, uma palavra resumidora. Ao mesmo tempo em que nós resumimos, esse substantivo, isso é muito importante, escute bem, insere uma avaliação sobre o conceito resumido. E isso nós já estamos colocando aqui um juízo de valor. As palavras, elas têm peso de ouro. E quando usamos palavras, precisamos ponderar para que consigamos passar a ideia argumentativa correta para o nosso leitor. Em casos como esse aqui que nós vamos te apresentar, nós dizemos que o substantivo desempenha as seguintes funções dentro do texto. Quando nós vamos usar um substantivo, como por exemplo aqui, você vai ler comigo: sempre que se levantam suspeitas de corrupção em qualquer setor da administração pública, o principal suspeito vem a público declarar-se livre de culpa. Eu usei agora uma palavra resumidora que é um substantivo, como eu te apresentei na proposta anterior. Eu disse: esse procedimento não pode ser impedido dentro de um regime democrático. Veja que interessante a palavra procedimento. Agora escute o seguinte: eu havia te falado que ele possui algumas funções. A primeira que eu gostaria de chamar sua atenção é o famoso marcador de coesão. Exatamente, o marcador de coesão é para que se ligue uma parte do texto com outra. E é uma correlação entre essas partes do texto. E também, agora o que me interessa muito, procedimento. Foi uma palavra que eu usei para fazer um resumo do parágrafo anterior. Não foi isso? Mas procedimento é uma palavra neutra. Ela não vai causar problema algum aqui que possa gerar uma polêmica. E agora, nesse contexto, vamos lá, esse substantivo abstrato que é uma ação resume o trecho anterior, não foi isso? O principal suspeito vem a público declarar-se livre de culpa. Foi isso que você falou, não é? Esse procedimento. E além disso, ele trata, com certeza, de uma orientação argumentativa. Mas eu queria que você pensasse o seguinte comigo. Eu havia dito para você que aqui eu fui imparcial. E eu gostaria que você me dissesse se realmente eu fui imparcial ou eu coloquei uma gota de, digamos, de juízo de valor aqui para poder dizer sobre o que eu penso, o que eu acho, ou a palavra procedimento ela foi imparcial. Vamos lá? Você vai dizer que está correto e essa palavra é uma palavra imparcial. Sim ou não? Diga para mim agora e confira. Sim, está correto. É uma palavra imparcial. Por quê? Eu não coloquei nenhum peso aqui que fosse pejorativo ou que desse versão para uma análise sobre aquilo que eu penso. Nós fomos neutros. Isso é muito importante sabermos fazer. Agora, na sequência, por favor, leia comigo esta nova proposta. Se em vez de procedimento, aqui onde nós usamos, essa palavra determinação apareceu. Se escolhêssemos determinação, a orientação seria positiva? O que você acha? Outra pergunta para você. Agora eu troquei.
Você acha que, olha, essa determinação não pode ser impedida dentro de um regime democrático, sobre aquilo que nós já havíamos falado no mesmo texto. Você vai dizer para mim que é uma ideia positiva? Sim ou não? Responda para mim agora. E a resposta seria sim, sim, é isso mesmo. A palavra está correta. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Mas para treinarmos um pouquinho mais, gostaria que agora você lesse comigo uma outra versão. Vamos trocar a palavra determinação pela palavra cinismo. Digamos agora que esse cinismo, veja que aqui nós mudamos a palavra, esse cinismo não pode ser impedido dentro de um regime democrático. O que você tem a dizer agora sobre o substantivo cinismo? Aqui eu vou jogar para você uma proposta novamente. Será que você vai aceitar? E você vai dizer para mim que essa orientação argumentativa agora foi para o lado negativo. O texto realmente está com a tendência para negar. Você vai concordar com isso? Sim ou não? E a sua resposta foi sim. É isso mesmo. Agora você aprendeu conosco aqui que as palavras possuem seus pesos e suas medidas. Por isso é que nós precisamos saber ler bem e entendermos o que o autor do texto colocou ali para poder passar a versão dele. E para treinarmos mais ainda, agora você vai prestar atenção comigo aqui na tela. Sob a justificativa de evitar excesso de velocidade e, com isso, diminuir a estatística de acidentes, o Departamento de Trânsito espalhou pela cidade de São Paulo radares acoplados a câmeras fotográficas para flagrar os transgressores e aplicar-lhes a devida multa pela infração. Nada, tudo bem até aqui, não foi? Mas a operação, agora apareceu a palavra, veja novamente, eu usei o mesmo recurso com você aqui. A operação, o substantivo abstrato operação. A operação arrecadou no ano passado mais do que o IPVA. Vamos agora fazer algumas análises comigo. Sobre a palavra em vermelho, você vai afirmar o seguinte: trata-se de um substantivo abstrato que retoma e sintetiza o que se disse no período anterior. Sim ou não, pessoal? E a resposta vai ser sim, é isso mesmo. Operação é uma ação, uma palavra derivada de operar e ela é um resumo. É isso mesmo. Por isso é que nós estamos colocando aqui para você pensar. Agora vamos mais um pouquinho comigo sobre a mesma palavra. Se eu trocasse por roubalheira, eu poderia permutar por roubalheira, que cumpriria o mesmo papel de síntese, mas eu daria uma outra direção argumentativa ao texto. Raciocine um pouco e agora você me dê uma resposta. Você vai aceitar essa proposta correta? E você vai dizer que sim, você tem que aceitar sim, porque você simplesmente mudou o percurso argumentativo. Roubalheira, agora nós fomos com uma palavra muito pejorativa e demos uma outra orientação argumentativa ao texto, mas nada que comprometesse, está errado. Não é uma palavra agradável, mas é uma palavra que possui uma conotação aqui pesada, não é? A pessoa entende que roubalheira é porque aquilo ali não é bom, não é? Mas vamos ver mais um outro caso. E esse aqui. Vamos trocar agora por diligência. Vamos pensar o seguinte: se fosse diligência, a diligência arrecadou mais do que o IPVA. Esta palavra aqui daria uma orientação argumentativa mais favorável à medida adotada pelo Departamento de Trânsito. A palavra diligência já é uma palavra mais específica. E você vai aceitar essa situação? E a resposta que você vai me dar é sim, é correto. Diligência é uma palavra bem específica utilizada realmente pela polícia e pelo pessoal também do departamento em si. Mas não compromete novamente a estrutura do texto. Ficou claro para você, com todas essas nossas dicas, que os substantivos, eles podem sim levar o autor a interpretar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa aquilo que ele quer passar para nós. Um grande abraço a todos e espero que possa ter
agregado e te ajudado um pouco mais sobre como escrever melhor a nossa língua portuguesa. Um grande abraço e eu te encontro em nossa próxima aula. Até mais, pessoal!